Final de uma semana que merece uma série de ponderações, ainda que feitas por um engenheiro, com todas as limitações que muitas vezes a gente acaba tendo por exercício, por dedicação a uma profissão, mas que até para que meus filhos tenham a oportunidade de um dia saberem o que eu penso, vamos às gravações, né? O YouTube existe para isso. Isso é muito bom, porque graças a essas facilidades de filmagem, a gente pode preservar sons, palavras, que eu gostaria muito de ter, por exemplo, do meu pai, com quem eu conversava muito e que faleceu há 45 anos atrás. Então, essa tristeza de não ouvir mais a sua voz e a sua inteligência, suas expressões, seu bom senso, é algo que me preocupa. Mas nós vivemos uma semana importantíssima, que foi a decisão em torno do CNJ. Isso aqui é de um valor fenomenal. Não existe democracia sem justiça, sem poder judiciário. E isso implica na qualidade do poder judiciário. Uma das primeiras coisas que as sociedades totalitárias fazem é colocar títeres no poder judiciário e daí para frente o cidadão comum é refém da vontade de pessoas que se julgam deuses. Como a gente viu agora em Cuba, quando uma simples blogueira foi impedida de sair do país, é impedida de sair do país, porque na visão dos chefes de lá, ela é perigosa. De fato, a verdade sempre é perigosa, principalmente hoje em dia com a liberdade de se fazer blogs, filmes, como nós estamos fazendo agora, que podem ser colocados no computador, ao longe, em qualquer lugar do mundo. Mas a decisão do STF, ela, ainda que não tenha sido unânime, mas pela forma como aconteceu, ela foi discutida, exaustivamente discutida, inclusive no intervalo das férias aí. Então ela não é uma coisa oportunista, extemporânea, feita de modo a agradar a torcida simplesmente. Nós temos leis demais, e isso é ruim, isso atrapalha demais o poder judiciário. Nós temos uma infraestrutura judiciária ruim, até me divirto quando vejo a FIFA querendo um tribunal especial e prisões, condenações para quem não atender à vontade deles. Querem até que o Brasil mude suas leis para agradar aos patrocinadores da FIFA. Mas vamos botar onde esses presos? Prender nos estádios, como o Pinochet fez lá no Chile? Talvez seja uma maneira. Termina um jogo de futebol, um tribunal especial se instala no estádio de futebol e mantém preso nos vestiários
aqueles que não agradarem ou não atenderem às leis da FIFA. Mas foi uma semana especial. Essa semana que termina hoje, dia 4 de fevereiro de 2012, inclusive pelo que assusta, que é o agravamento da questão, vamos dizer assim, armamentista no Oriente Médio, provocada por um maluco que comanda o Irã. Isso, com certeza, poderá ter consequências terríveis para eles, principalmente. O que o primeiro-ministro, o presidente do Irã, não fala é que ele poderá espalhar desgraças pelo mundo inteiro, mas o Irã poderá ser varrido do mapa, desde que as autoridades mundiais resolvam usar o poderio que têm. E eles estão construindo as bombas que serão usadas contra eles, fazendo um montão de usinas nucleares que, se forem parcialmente atingidas, poderão provocar acidentes colossais, espalhando nuvens radioativas em toda a região. Então, infelizmente, a humanidade ainda não se livrou dessas lideranças malucas, fanáticas, irresponsáveis. Isso é um pesadelo, mano. A tecnologia evolui fantasticamente e o conhecimento, a soma de informações que a humanidade tem também cresce, mas o ser humano é o mesmo. Ele não muda, né? Nós somos, como dizia Nietzsche, humanos, demasiadamente humanos. Ele tinha esperanças no século XIX, que a educação resolvesse esses problemas, né? São os principais livros que ele fez. Só que a educação não acompanhou, vamos dizer assim, a evolução do ser humano, não acompanharam os desafios de viver num planeta como o nosso, nessas condições. Então, a gente vê novas inquisições, a gente vê dúvidas e pessoas ingênuas que acabam morrendo de forma estúpida porque acreditam em utopias que não levam a lugar nenhum. Mas, de qualquer forma, temos coisas boas. Esse artigo aqui da Miriam Leitão, muito bom, Olhos das Cidades, né? Então, quem puder, não perca, sobre o Brasil nessa questão do CNJ. Agora, o mundo em si caminha para uma situação de conflitos que começaram com as vigarices de mega executivos americanos, europeus, que estão provocando uma tragédia mundial em muitos países afetados pela crise. E isso, nesta semana, a gente viu reportagens agora já, o protecionismo industrial voltando, no caso do Brasil, Argentina, México, a desglobalização da economia, que, aliás, é necessária, não por uma questão de
gostar disso, mas se houver um conflito mundial aí, por causa dessa índole guerreira que domina muitas nações, vai ser muito difícil viver e manter produtos importados, e inclusive feitos aqui com parte de suas peças vindas de fora. Então nós temos que, o Brasil precisa rever sua estratégia de comércio, de globalização, trazendo para cá o maior número possível de fábricas, porque a humanidade continua com vontade de se matar. A ignorância é um problema sério, as pessoas acabam se dedicando às suas atividades profissionais de forma integral, não leem, não estudam, não prestam atenção às coisas que acontecem. Isso significa que bilhões de pessoas poderão ser surpreendidas, ou esse ano de 2012, como falam as profecias, ou em algum ano para frente, porque, infelizmente, os demagogos, os irresponsáveis, os fanáticos, continuam em alguns lugares a dominar seus povos, dispostos até para entrar em alguma história, sabe-se lá onde e por quê, não titubeiam em provocar e iniciar violências absurdas. Então, a semana era isso que valeria a pena registrar, porque ela foi importante, foi um momento desse, vamos dizer assim, cheio de situações, inclusive até da análise dos acidentes no Rio de Janeiro, a queda inexplicável daquele prédio, inexplicável nem tanto a essa altura, né? E ações e inações de governos que comandam o país em cima de prioridades erradas. Aliás, a palavra prioridades sociais, prioridades de infraestrutura, tinham que ser ditas e repetidas sempre, porque é por não ter atenção a isso que a gente vê tanta tristeza, tanto problema pelo mundo todo.